Acorda, mãe! Café, lancheira, uniforme, agenda aperta, a vida não para, a gente corre, corre, corre. Mas a cada trajeto, o volante é só seu. Um pequeno respiro. Chegou a hora de desapegar da culpa e embarcar nosso papo, porque aqui a gente sabe que a melhor viagem é aquela onde você não está sozinha. Bem-vindas ao Mães a Bordo, onde a gente tira o pé do freio, do silêncio e acelera nas conversas mais reais sobre a maternidade. Os perrengues, as cesadas, as dúvidas, tudo cabe aqui. Afinal, a vida corre, mas a Mãe Dica te ajuda a dirigir essa história. Bora ligar o som? O episódio já vai começar. Eu sou a Nath, mãe da Sofia e do Theo. Eu sou a Larissa, mãe do Pietro e da Júlia. E eu sou a Andressa, mãe do Ivan e da Isis. E esse é o Mães a Bordo. Olá! Eu sou a Nath, mãe da Sofia e do Theo. E eu sou a Andressa, mãe da Isis e do Ivan. Sejam bem-vindos ao Mães a Bordo. Vamos começar já hoje um pouco diferente, porque a gente já passou para pegar o nosso café e a nossa Coca-Cola para o nosso convidado. E nesse carro, gente, esse carro, já a gente vai falar sobre ele. Ai, não vai... Tem... Não sei se vai aparecer. Ah, aparece aqui um refrigerador. Aqui, a gente vai mostrar já já. Tem uma geladeira, um cooler, então tira essa tampa, coloca aqui, já está super gelado. Aqui, apanhei. E o nosso convidado vai ter uma Coca-Cola. Nosso convidado ama Coca-Cola, então teremos Coca-Cola. Mas nós sempre amamos um bom café. Um bom café. Amém. Saúde. Nossa, aqui tem um espacinho certinho para colocar as coisas. Olha, gente do céu, esse carro, ele é muito tecnológico. Ele muito vai lançar ainda. A gente tá gravando, ele ainda não foi lançado. Mas a gente tem a oportunidade de já experimentar ele. Esse carro é o Way. É um carro lançamento da GWM. É o carro perfeito para família. Um carro de 6 lugares. Ele ainda tem um porta-mala ótimo. O que mais? Não, gente, a porta aberta. A porta aberta. Ele tem 6 lugares lá. Então a gente vai buscar o nosso convidado que vai vir aqui. E ele, assim, é muito tecnológico. A gente fica assim, é o brinquedo do adulto. Nossa, Não, maravilhoso. assim, a gente tá encantada com o carro. Cada carro que a gente pega da GWM, a gente fica encantada. E é uma nova experiência, são experiências diferentes. Cada carro, ele é feito para um público diferente. E por que nós estamos fazendo o carro? Vocês já devem saber, mas não custa lembrar. Que a nossa vida é corrida e o carro é o nosso espaço de rir, desabafar, conversar. Principalmente rir e falar besteira às vezes. Eu e a Andressa, quando a gente tá nos carros aqui, a gente fala às vezes muita besteira porque a gente tem que descontrair, colocar um som, buscar as crianças pra cima e pra baixo, fazer todas as nossas coisas, ir no mercado, ir trabalhar, fazer tudo que a gente precisa. Então, nada mais justo do que ter as conversas reais de mães dentro do carro. Que por isso, Mães a Bordo, porque você não precisa estar sozinha nessa jornada, né? Porque a maternidade não precisa ser uma jornada solitária. Nós estamos a bordo com você sempre. Nossas frases épicas, mas que fazem total sentido. Hoje o nosso episódio chama Tecnologia, Legado e Paternidade. Gente, que hoje o nosso convidado é um paizão. Posso começar aqui? Gente, pode. Aqui tudo é tecnológico. Na hora que eu olhei, eu falei, meu senhor. Super, ela não sabia como é que liga. Sabe qual que é o problema depois de estar com esse aqui, que é maravilhoso? Você sabe querer sempre estar num carro tecnológico como esse. Porque, gente, depois pra voltar pro básico, eu acho que deve ser difícil. É fácil se acostumar com coisas maravilhosas como essa. Sim. Depois do básico, eu acho que vai ser difícil. Mas assim, é muito tecnológico, muito fácil. Tem câmeras pra 360 graus. 360. Nas portas, na frente, atrás. É, só ponto cego que ainda não tem, nem tem como. Mas assim, é extraordinário esse carro. Sério, um lançamento que surpreende até quem já tem carros, assim. Ele é um carro híbrido. Então, como a gente sempre fala, a gente também é híbrida. Movida a água e café. E café. Amém. Amém. Hoje, nosso papo vai ser bem focado em tecnologia. Em como o pai pode estar presente. E um papel fundamental. Sabe o que é muito legal se a gente for falar de paternidade? Cada vez mais que eu vejo, converso com mães e com pais, principalmente
até o meu próprio pai, o quanto que ele mudou dentro dessa jornada, porque hoje a paternidade é um espaço que as crianças necessitam e precisam ter pais extremamente presentes. As mulheres, as esposas precisam ter um pai e um marido presente, né? O que eu não falo pai, porque e muitas não é vezes... só o pai, né? Mas ter um parceiro, ter um companheiro com quem contar nas dificuldades e dividir tarefas, né? Exatamente. Porque o filho é dos dois, a casa é dos dois e cada um tem que fazer sua parte. Eu sempre falo, e o seu marido te ajuda? Eu falo, não, ele faz a parte dele. Eu adoro essa frase. Né? Ele faz a parte dele. E sabe que é muito gatilho, que eu me esforço um monte em casa, não falar me ajuda. Eu falo, me apoia nisso. Ou muitas vezes, olha a sacada que a gente tem lá em casa, que eu aprendi e gostaria de compartilhar com vocês. Existe 100% para criar uma criança, certo? Você precisa de 100% para criar, educar, principalmente nos primeiros anos, que muitas vezes no primeiro ano, nos primeiros meses, assim, eles dependem fisicamente para viver, né? Para se alimentar, ficar limpo, para dormir. Então você precisa de 100%. Considerando 100%, só que às vezes você não vai estar 100%. E nem seu parceiro, nem a pessoa que vai estar com você vai estar 100%. Então, o que a gente combina lá em casa é de se comunicar. Se tiver algum dia, porque daí é 100%, né? Então é 50-50. Para fazer um ser humano, nós precisamos de 50. A gente já falou aqui, tivemos a doutora Andréa Barrueco conversando com a gente, que não tem como você não ter 50% do outro material genético sozinho e criar um ser humano. Você precisa de 50% do material genético, o outro 50%. Gente, até nisso, Deus é tão perfeito e a ciência também é tão perfeita que é 50-50. Vamos dizer que um dia eu tô muito cansada, tá o caos, não aguento, eu chego pro meu marido e é essa sacada que eu quero que você pegue aqui. Eu aviso e falo, olha, hoje eu tô 20, tá? Não aguento. Então a gente tem duas opções. Ou ele vai dar 80%, se eu tiver 20%, ele vai ter que dar os restantes dos meus 30% e dar os 50% dele. Então ele tem que dar 80%. Mas se ele também não tiver bem, aí a gente comunica, fala, cara, eu também não tô bem. Aí a gente tem que dar um jeito de arranjar o restante que tá faltando. Tipo, alguém vai ter que se esforçar mais. Alguém vai ter que se esforçar mais naquela pegada ali, porque fala, olha, então às vezes a gente até se divide, fala, então fica aí você, eu vou dormir pra reservar energia pra depois a gente troca, pode ser? Depois a gente troca. Então, porque querendo ou não, isso é a questão de comunicação. O pior erro de qualquer relacionamento, na minha visão, é comunicação. E as pessoas precisam se comunicar da melhor forma. Então, pega essa sacada, manda pro seu parceiro, seu marido, ou pai de seus filhos, porque a gente precisa ter essa comunicação. É 50-50, se por acaso você não conseguir entregar 50% naquele dia, naquela hora, você se comunica. E aí a pessoa já tá entendendo que você não vai dar o restante, você não tá conseguindo naquele momento dar o seu 50%, e ela vai ter que suprir essa parte. Essa é a maior sacada. E aí, a gente tá chegando pra buscar o nosso convidado. Ele é uma pessoa muito ocupada. Muito ocupada. Mas a gente fez questão de convidar ele porque é um cara super inteligente, sabe tudo de negócios, é uma parte fundamental aqui na GWM. E eu já dou spoiler, nosso convidado, além de amar Coca, ser um pai presente, extraordinário, que vai contar um pouco sobre a questão aqui, ele é visionário. É um cara que entende de tecnologia, entende de inovação, entende de mercado também, e principalmente de mercado automobilístico. Então depois vocês vão contar um pouquinho da jornada dele, a gente vai passar aqui pegar ele, mas enfim, a gente vai falar sobre essa parte da tecnologia, legado, e o legado muitas vezes não é só... meu filho. O pessoal fica bravo, né? Tem que manobrar o carro e aí não pode. Eu entrei errado aqui, daí eu tive que manobrar o carro. Enfim, sobre a tecnologia. E a gente realmente tá no hora. Eu tô pensando no hora, gente. No Way. No Way. O Way é que o Hora é o carro da mãe. Esse aqui é o carro da família. Gente, é um carro super família. Ele tem 6 lugares, cara. Eu tô ainda pasma com ele, né? Ele é muito, muito espaçoso. Gostoso muito de dirigir, confortável. O banco é gravidade zero. Ele deita totalmente. Nossa, eu falei, eu não quero mais dirigir esse carro. Eu quero estar lá atrás. Ai, gente, os bancos de trás parece... Como é que fala? Avião. Tem uma mesinha de bordo, assim, ó. Super legal. A gente vai mostrar. Eu vou lá chamar o nosso convidado.
E aí a gente vai falar sobre paternidade, principalmente. Já voltamos. Sejam bem-vindas novamente de volta. Estamos retornando agora já com o nosso convidado, o Paulo. Paulo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo. Dessa vez ele está no banco do passageiro. Quem vai dirigir sou eu. Tem seguro de vida? Com certeza. Mas eu confio em vocês no carro. Obrigada. Boa. Muito bem porque seguro. o carro ele é super seguro, tá? Ele tem várias coisas aí esse negócio tecnológicas. Nossa, todos, até agora. Essa questão de travar, tá chegando, avisar que vai tá alguém passando perto. Cara, isso é muito legal. A gente vai ficar alerta. Mas vamos começar o nosso episódio. Paulo, pra gente começar aí, eu vou seguindo a viagem. Conta um pouco sobre você, quem é você, por que você está sentada aqui no nosso banco passageiro? Conte um pouquinho mais pra gente. Ô, Nath, então, sou Paulo Barros, sou diretor comercial da GWM Brum, aqui do interior do Paraná. Sou pai de 2 meninos maravilhosos, marido da Fabiana, uma família linda, indiscutível. Arrasou. E trabalhando, vivendo e curtindo e aproveitando. Sim. Eu acho que primeiramente queria agradecer desse papo aqui com vocês, tô lisonjeado de estar falando aqui que agradece. num mundo tão, num programa voltado para mães, a gente olhar um pouco o lado do pai também. Não, do pai e a muito importância disso. E eu acho que na hora que a gente estava desenhando toda a temporada faz muito sentido. Não só por você também ser nosso maior parceiro aqui com o podcast, com Mães a Bordo, que sem vocês esse projeto ele talvez não teria saído do papel e da ideia, do desejo. E essa parceria, essa collab está sendo maravilhosa para nós, acredito para todas as mães também e para vocês. Mas uma coisa é falar sobre legado e paternidade, né? Igual você falou, acabou de falar, tem 2 meninos. Tem o Telzinho, né? Porque eu também tenho o Telzinho, o Tetel. E o outro é o Ian. E o meu é Ivan. É parecido. E aí a gente falar sobre legado. Nesse episódio nós estamos falando novamente sobre tecnologia, legado e paternidade, né? E aí a gente vai fazer essa vinculação e conexão com o que a gente está trazendo com os carros, do legado do carro, mas o legado principalmente sobre a paternidade. Qual é a sua opinião, aproveitando, pegando um gancho da família e tudo mais, qual que é a sua opinião sobre não o legado, mas o papel fundamental do pai hoje, na geração de hoje que nós temos? Então, eu acho assim, a gente tem uma grande mudança, né, comportamental de famílias. A gente vive num momento que eu falo que inverteu um pouquinho as coisas, né? Sim. Hoje nós temos mulheres muito mais ativas no trabalho. Sim, muito mais presentes no trabalho, né? Na área executiva, enfim, todos os campos. Eu acho que é engraçado sobre isso, trazer esse ponto, porque eu fui criada, meu pai é um cara muito empresário, também do área comercial, ele vem de areia no deserto, nessa pegada. Você já conheceu ele, né? Conheci. Uma figura. Só que ele me criou, ele sempre foi um cara assim, que sempre trabalhou muito e muitas vezes não estava muito presente. Sim. A geração dele, como pai, não estava tão presente. Porém, ele me criou para ser uma mulher independente. De falar, cara, você tem que lutar pelo seu. Então, nós estamos dentro de uma geração de mulheres que querem sim ter a família, cuidar da família, mas ao mesmo tempo querem ser independentes, trabalhar, ser produtivas. Dar conta de tudo. Tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser profissional, tem que ser é desafiante muitas vezes sobre isso, principalmente com as crianças. Quando eu tenho as crianças pequenas, é mega desafiante, né? E o papel do pai nesse espaço de estar junto, apoiar tanto a esposa, também em relação a construir os seus sonhos, mas também na paternidade Eu acho que esse é o X, né? Que a gente entender qual realmente é o papel do pai dentro desse contexto. Qual que é a sua opinião nessa parte? Assim, qual que é o papel do pai a gente hoje? fala hoje do pai, eu também sou de uma criação antiga, então onde sim, o pai trabalhava, a mãe tinha aquele conceito de criar os filhos. Minha mãe também trabalhou muito desde cedo, mas sempre foi muito ativa com a família. Isso também acabou trazendo para mim a família. Sim. É natural, a gente vai buscando, né, e referências dentro de casa. E assim, hoje eu percebo que essa importância do pai estar envolvido não só na parte educacional da criança, mas principalmente no apoio à mulher. Hoje eu falo, eu vim de São Paulo, um pouquinho da minha história, eu vim de São Paulo, e uma das coisas que nos tirou, meu filho mais velho tinha 12 anos, e uma das coisas que mais nos tirou, nos muito bem estruturados, no trabalho. Na época eu estava na Chevrolet, a minha esposa trabalhava. Você foi do ramo automobilístico? Sim, 22 anos já. Ai, que arraso. Sempre dessa área.
E aí, naquele momento, nós começamos a colocar valores, o que era importante. Forte. Forte. Meu filho, eu saía de manhã, ele ficava na minha mãe e na minha sogra, minha esposa também trabalhando o dia inteiro. Aquele caos de trânsito de São Paulo. Chegava 7, 8, 9 horas da noite, muitas vezes ele estava dormindo. Tinha um momento familiar no domingo, no sábado e no domingo. E aí começamos a entender quais são os valores. As crianças estão sendo criadas por quem? Por quem? Pela avó, pela babá, pela amiga, pela Faz cunhada. quanto tempo que vocês vieram pra cá? Fazem 12 anos. 12 anos. E como que foi essa adaptação de mudança, de rotina, de qualidade de vida? Então, como foi isso? Deixa eu só fazer uma pausa. Claro. Antes de mais nada, Andressa, pega aqui esse carro, como a gente já falou bem no comecinho, temos um presente pra você. Eu achei muito chique, tá? Porque você já sabe como funciona o detalhe desse carro, né? A gente sabe que ele Mas não toma café, toma só coca. Então A gente trouxe uma coca! Agradeço já. E sabe o que é muito legal esse Obrigado. carro? Fazendo a conexão da paternidade, estar presente, porque é um carro de viagem, de família, de pegar, vamos junto ali. E eu tenho memórias afetivas enormes em estar em família, com meu pai e meu pai. Viagem em família, cara, é assim. Pelo mais que meu uma pai- das minhas melhores memórias. Acho que geral, né? Nós temos isso. E isso que, É gostoso, né? dando aquele link a São Paulo, foi isso que comecei a pôr na balança. Aham. O que é viver? Poxa, Cris queria tanto ser pai, eu e minha esposa planejamos, criamos. Poxa, mas estamos vivendo, estamos realmente curtindo, nós vamos conseguir dar toda a atenção que ele precisa naquele momento. Eu acho que é o principal ali do desenvolvimento da criança. Então foi aí que nós começamos a olhar para o mercado, literalmente, falar, poxa, brincando com ela, eu já atendi aqui alguns grupos econômicos aqui no interior do Paraná pela montadora. Eu falei, poxa, se de repente o Paraná é interessante, hein? Eu gosto de Londrina na época. E ela falou, amor, eu topo, se um dia você quiser, eu largo tudo e vou com você. Ela falou isso? Falou isso. Cara, Falou... isso é forte, né? Nós como mulheres, eu vejo que nós, mães, esposas, mulheres, somos o pilar da casa em relação a isso. Que de fato, precisamos muitas vezes se posicionar nisso. Vai, eu tô contigo, vamos lá, vamos junto. Porque o propósito é junto, o propósito tem que estar muito conectado. E para um casal, na minha opinião, dar certo tem que ter os mesmos propósitos, os mesmos valores. E assim, e ela estava num momento profissional excelente, praticamente aos 30 anos, no auge da profissão. O que ela faz? Ela é instrumentadora cirúrgica. Então ela trabalhava com um médico muito renomado de São Paulo, era o top de São Paulo, professor, enfim. Trabalhava nos melhores hospitais e clínicas de São Paulo, então ela estava no auge profissionalmente. Naquele momento foi uma virada de chave. Falei, ou a gente olha para nossa família e constrói o nosso sonho de família, que não vai ser aqui, mas para isso nós vamos ter que abrir mão de outros pontos. Então nós tivemos que abrir mão da nossa casa, do nosso conforto, da tranquilidade da família próxima. Sim, da rede de apoio, minha família inteira é de São Paulo. Rede de apoio. Então foi eu falo que foi a maior decisão até agora das nossas vidas. Mas um ponto que vocês estavam comprometidos principalmente na criação do Ian, que é o mais velho. E esse foi a principal chave da mudança. O Telzinho já é maringaense. Já brinco, já é pé vermelho. Tem um paulistano e um pé vermelho. Mas foi muito legal porque nesse momento, quando nós viemos pra cá, nós tivemos a oportunidade pela qualidade de vida, pelo custo de vida, naquele momento nós entrarmos num comum acordo que seria o momento dela ser mãe. Legal. E ela ser maternidade. Isso é maravilhoso, assim. Viver a maternidade. Viver, é isso. Estar imersa naquilo sem se preocupar. Sem se preocupar com outras coisas. E esse eu acho que é o maior legado e papel fundamental da paternidade hoje em dia, que tá meio que se perdendo. Muito, independente do... Tem gente que vão criticar esse vídeo, tá tudo certo. A haters é bom, não tem problema não. Mas um posicionamento nosso, que eu sei que você pactou com o mesmo posicionamento, que o pai é o pai da casa e ele precisa dar essa oportunidade, porque deixa eu falar uma coisa. As maiores dores da nossa comunidade, quando a gente mais conversa com as mães, é quando, ou se ela precisa voltar depois da licença maternidade. Onde vai deixar a criança? Toda mãe sofre 4 ou 6 meses, independente da licença maternidade. E a questão, tipo, se fica naquele dilema de voltar a trabalhar ou ficar com as crianças, muitas vezes abre mão 100%. E a gente sente muita culpa mas poxa, eu vou deixar todo o meu profissional, tudo que eu estudei, tudo que eu batalhei pra trás. Ou muitas vezes não tem condições financeiras. E aí tem que reduzir todos os custos pra realmente ficar com a criança, porque é uma decisão muito importante. Muitas tomam essa decisão porque às vezes com 4, 5 meses, ou você deixa na sua rede de apoio ou você deixa na creche.
não tem opção. Mas estar em casa e ter a possibilidade de falar não é frieza, com muito amor e carinho e pontual. Deixar, marido, vou ficar em casa, vou ficar com as crianças, e o marido, não, realmente fique em casa. E dar esse suporte, esse apoio, não só financeiro, mas um apoio emocional. Eu acho que é muito mais emocional. Uma estrutura de companheirismo, de tipo, não, olha, deixa comigo que a responsabilidade agora, essa é minha. Porque tem um outro lado paterno também que eu aprendi, eu vivi isso, que foi a hora que realmente, ela definiu que ia ser mãe naquele momento, e foi decisão em conjunto. Sim. Então até hoje ela brinca muito, que agradece muito por ter vivido esse momento com os filhos. Que mas passa, né? Passa rápido. Não, eu acordei hoje cedo, eu falei pra Sofia na hora que a gente chegou ali na GW que eu tô moída, porque a cama é enorme, eu tava no cantinho, o Gustavo na hora que foi me acordar, tava o cantinho quase caindo, o Theo grudado aqui em mim, eu com o braço assim, e ele tipo assim, eu e ele só na cama, e eu lá no cantinho, mas daí o Gustavo, nossa, coloca ele pro lado, não, deixa aqui, tá tudo certo. É no seu momento, e vai passar. É gostoso, vai ele tava estressado em mim. Vai passar, Passa, né? Passa muito rápido. Mas ali, quando a gente fala dessa preocupação do pai, uma preocupação, é um trabalho muito forte também no psicológico, no relacionamento. Porque você muda. Nós viemos de um casal, nós estamos muito tempo juntos, desde os 14, 15 anos. Legal! 30 e poucos anos juntos, então construímos a nossa vida literalmente. Então namoramos por 7 anos, noivamos, casamos, compramos nossa casa, construímos nossa profissão, estudamos, enfim. Optamos na hora certa ser pai, fomos atletas, curtimos muito, mas optamos na hora certa ser pai. Então assim, nós somos um parceiro, literalmente. E naquele momento, quando ela decide que naquele momento ela vai ser mãe, ela não vai ser mais a Fabiana profissional, a parceira comercial contigo, existe também um lado psicológico muito pesado. Eu vi o meu marido passando por essa. O meu também. Existe esse lado, porque... A gente conta mais porque eu só sei a versão dele um pouco, assim, porque ele não fala muito, né? Porque homens, às vezes, não se comunica tanto, não compartilha isso. Nós, mulheres, a gente tem... Ai, tá difícil. O homem, tipo, tá difícil, mas não fala. Porque, Nath, nós saímos de uma conversa constante. Nós tínhamos um relacionamento de conversa e muito parceria, que nós falávamos de esporte junto, falávamos de trabalho, momentos profissionais conjunto, para de repente virar nosso hábito, eu chegar com minhas ideias, meus problemas, e minha cabeça cheia relacionada ao trabalho, e ela estar vivendo a conversa do dia a dia do filho. Tá conversando com a criança, um bebê que não responde. Exatamente, que naquele momento as dores delas são diferentes, as preocupações são diferentes. E esse momento, eu falo que é o momento mais difícil pro casal. Nossa, você sabe que você tá relatando nós. Eu, Gustavo, pode contar mais, vai, minha mentoria. É o momento mais difícil. Mentoria, bora lá, escuta essa, galera. É o momento mais difícil pro casal, porque também existe o outro lado do homem se sentir naquele momento, poxa, também tô isolado. Eu tinha minha parceira, eu perdi, porque assim, peso, e eu também espero que as pessoas entendam o que eu vou falar. Mas o homem tem esse lado, poxa, eu perdi minha mulher pro meu filho. Existe isso, principalmente quando você tinha uma cumplicidade que nem eu e ela tínhamos. Dia a dia, tá? Agora ela tá 100% focada 100%, ali. Então Entendi. Eu brinco com ela no começo. Cara. No começo eu falava... Eu nunca parei pra pensar sobre a grande maioria dos eu vou falar, eu ainda tô no puerpério, daqui a pouco eu choro. Durante o primeiro ano da criança. Sim. Porque não é muito difícil essa readaptação da rotina. Porque você perde, porque assim, ser mãe é uma coisa, ser pai é outra. Sim. E hoje, mais maduro, eu entendo que ambos são importantes e as dores são parecidas. Sim. Visões diferentes. Então naquele momento eu perdi minha esposa, entendam, de uma forma ela tinha focos e conversas e preocupações diferentes. A cabeça dela tá focada em deixar a criança sobreviver, exatamente. Ser mãe, a preocupação dela era o que ia fazer durante o dia com a criança, a agenda dela, a preocupação era a escola. É isso mesmo, minha cabeça. A preocupação eram outras preocupações, muito menos trabalho. Sim. E eu tinha as preocupações de crescimento, de desenvolvimento, minhas preocupações de como eu estou indo no trabalho, como é que a gente vai investir aqui, como é que a gente vai fazer estratégia. Então se perdeu essa conexão. Legal. E automaticamente também a gente tem um certo ciúme ou uma perda, principalmente da parceira, no sentido de homem e mulher. Sim. E não falo nada de conteúdo sexual, amoroso, nada disso. Mas eu brinco com ela, eu falei, poxa, eu nunca mais tive meu pijama no banho ali na hora que eu tava saindo do banheiro. Aí eu olhava a fraldinha do meu filho. Lá. São os pequenos detalhes do dia a dia. Mas assim, é lógico, hoje muito mais maduro, mas no momento você sente isso. Mesmo que o homem não fale, fala, poxa, eu tô perdendo minha parceira. A preocupação dela já não é mais dormir juntinho, já não é mais dormir coladinho.
Se a preocupação dela é a criança no meio, ou tá ali do lado, ou dormir, pelo menos vou dormir rápido. Porque a criança também tá dormindo e vou descansar um pouquinho. Sim, então assim, ele é um momento desafiador, sim. Por isso que eu falo que hoje eu tenho muito orgulho de falar que foram 12 anos de maternidade, porque nós lutamos e nos adaptamos nesses 12 anos. Sim. Legal. Aprendemos a conviver, aprendemos a respeitar, aprendemos a entender as dores um dos outros, apesar que naquele momento nós estávamos vivendo visões totalmente diferentes, mas começamos a aprender a respeitar. Sim. E a apoiar. Quando veio o segundo, que aí nós decidimos, eu recebi a proposta para vir para Maringá, e nós estávamos muito bem estáveis em Londrina, e ela falou, não quero sair daqui, eu recebi a proposta para vir para cá, nós tínhamos só hotel, e aí ela falou, fiquei um ano indo Londrina, Maringá, vivendo aqui, aquela loucura. Ela falou, amor, eu vou com você para Londrina. Você só tinha o Ian, só né? tinha o Ian. Só que eu quero continuar a maternidade, eu quero mais um filho. Ai, que delícia. Então, eu falei, já você sabe que o Gustavo fica brincando que ele quer o terceiro, né? Aí a gente fica, todos os episódios fica falando que eu quero o terceiro. Aí hoje ela falou que eu posso... não, com um carro desse eu posso ter 4. Eu falei, arranjou um peso de mudança. Mas eu falei pro Gustavo, a gente tá com 2 agora, eu falei, é 2 por enquanto, vamos fechar a fábrica e dar um stand-by por questão de viagem, carro, por exemplo. Estamos indo viajar agora, tô levando os avós. Então, quero viajar. Eu gosto de viajar. Eu gosto de viajar de carro. É essencial de viagem. Eu sei. Não tem então, se eu quero levar o avô e a avó, eu preciso de um carro de 7 lugares, no mínimo, e que tem espaço. E esse aqui tem 6 lugares e ainda tem porta-mala, cara. Eu fiquei abismado, porque uma coisa que a gente presta muita atenção em carro e tudo é porta-mala. Sim. Não, isso tem que ter. Então ele tem 6 lugares. Deita. Eu falei que eu nem quero mais dirigir. Assim, ó, meu pai ama dirigir, né? Estrada. Eu falei, vou levar meu pai junto, ele dirige, vou ficar lá atrás, porque lá atrás deita. Deita, cara. Eu amei. Entendeu? E tem qualidade e o legal é que tem Isofix também nas 4 né? atrás, que dá pra colocar as cadeirinhas. Então a gente tá falando do carro em si, é um carro de viagem. Carro de família, O carro tá junto. Então pode ter o terceiro, pode ter o quarto, que cabe. Não? E pra você, como que foi entrar na GWM, que é uma marca chinesa? Como que foi? Teve muita dificuldade? Questão elétricos, carros elétricos. Esse foi, eu falo depois dos filhos e da mudança, foi um grande desafio. A gente está 20 e poucos anos, 22 anos no mercado automobilístico, sempre de concessionárias tradicionais. Nós tínhamos quando eu fui convidado para assumir essa operação, eu falo que responsabilidade de abrir uma marca do zero, numa operação tão tradicional que é o grupo Life 6, hoje que é grupo composto por grupos Zacarias e Divesa. São 74 anos de experiência eles no mercado. Anos, né? Então foi um baita desafio. Peraí, vamos começar um negócio do zero. Mas isso que mais uma vez me incentivou, porque nós tínhamos mais um desafio comercial, profissional na vida. Nós tínhamos um momento de uma marca chinesa chegando, eletrificada, onde automaticamente ninguém conhecia. Você falava de GWM, BYD há 3 anos atrás, ninguém sabia o que era. Tínhamos uma experiência negativa de uns anos atrás com alguns carros chineses vindo para o Brasil e não se sustentando na operação. Alguns players acabaram. E aí queimou, né? Saiu queimado, ficou uma sensação de China, coisa ruim. E o brasileiro, ele tem aquele tipo assim, aquele ranço, né? Tem. Se não gostou, cara... Não vai. Então nós tínhamos esse baita. Mesmo ele nunca ter experimentado. Tem uma conhecida minha que tava naquela feira lá na China, que teve agora recente, e ela falou, cara, aqui eles são super preconceituosos com carro a combustão, eles só usam carro elétrico. Você vê, e nós temos tipo, também uma inversão. Eu queria falar sobre isso, porque a gente vai falar então do legado, a gente tá falando do legado da paternidade, conectando tudo que a gente tem que entregar para os nossos filhos, e é um legado nessa parte também de tecnologia, inovação e meio ambiente, né? Então, por que você resolveu, depois de muitos anos no ramo automobilístico, apostar na parte, não só no carro chinês, mas na parte elétrica? Justamente isso, nós viemos para uma nova tecnologia, onde nós falamos de sustentabilidade, falamos de energia limpa, de inovação. Eu gosto muito de inovação, sempre fui provocado para isso. Então nós tínhamos uma operação onde nós poderíamos reestruturar ou pensar de um modo diferente. Falar, não, nós temos que trabalhar de uma forma diferente de uma venda num carro convencional. Nós vamos falar de sustentabilidade, nós vamos falar de tecnologia, nós vamos falar de marca chinesa, mas como é que a gente vai abordar isso de uma forma inteligente? Como é que nós vamos
quebrar essas objeções, porque uma coisa é vir com carro chinês, já é uma objeção. Sim. Depois vir com carros elétricos. As Também é a pessoas, segunda até objeção. hoje, essa até hoje, quando você fala dos elétricos, ainda tem muita gente que fala, mesmo sem conhecer nada de carro. Sim. Nossa, Fala, mas elétrico. tem certeza? Como será isso depois no futuro? E começa a falar. Qual que é a sua, fala pra nós sobre tendências, tecnologia e essa questão em relação a isso, assim. A gente deve se preocupar ou não? Não. A gente tem que se abrir pro novo, igual, por exemplo, tem gente que tinha resquícios e preconceito com a IA. Sim. Hoje ela é o dia a dia. Faz parte. E você tem duas, como que é, adapte-se ou morra. Né? Isso, Eu gosto muito isso. dessa frase. E no mercado automobilístico, ele também, a parte eletrificada, ela veio para ficar. Muita gente me questiona e pergunta, Paulinho, você legal. acha que nós teremos uma mudança de 100% da frota? Isso não acontece. O Brasil ainda nós temos um dos maiores mercados automobilísticos do mundo, então a tendência é que nós tenhamos uma boa fatia do mercado na parte eletrificada. O carro elétrico, ele veio para simplificar, né? Nós temos energia limpa, o Brasil ele é preparado, não é nem preparado, ele é abençoado. Sim, pela muito nossa sol. área territorial, justamente a quantidade de sol, a quantidade de pouco inverno nós temos no país, então nós produzimos energia solar a rodo, Então literalmente. o ideal é o carro elétrico com energia solar. Aí, Isso. minha filha, Aí você tá equalizado literalmente no meio ambiente. E o Maravilhoso. carro elétrico não é somente a parte de meio ambiente que ele é importante. Eu acho que o carro elétrico ele entra em vários fatores. Ele produz menos peças. Então o descarte de um carro ele é Legal, muito bom menor. saber. Não sabia disso. Ele é muito menor, infinitamente menos peças. Então, Porque uma das coisas, quando você pensa em trocar um carro, você deve conversar com um mecânico de confiança. Sim. Fala, questão de peça. Então, é Um carro muito menos, infinitamente a quantidade de peças. Então você E nós tem temos fábrica no Brasil. Temos fábrica no Então Brasil. fica fácil também. Recente também, Recente, agora. acabou de a GWM Isso que é uma das inaugurar. coisas, isso é muito importante, né? Porque aí o pessoal fica tipo, daí tem que trazer de fora a peça. Se temos no Brasil, fica fácil. A GWM veio muito bem estruturado já com esse planejamento inicial. Maravilha. E assim, o carro, o que eu posso falar do carro elétrico? Ele é muito mais do que só sustentabilidade, é muito mais do que nós pensávamos no futuro do meio ambiente. Ele também tem um lado que é a experiência, a direção. Sim. Então, Eu falei, é fácil se acostumar com coisa boa, que é difícil depois pegar um carro normal, um manual. Eu quero ver pegar um manual. Sim, não, a dirigibilidade, o carro ele é silencioso. Eu amei isso aqui. Ele tem uma resposta rápida. Sim. Ele é um carro que te traz N benefícios de direção, de experiência em direção. Então, quando a gente coloca esse conjunto todo, a gente começa a entender que realmente o mercado vai absorver e vem absorvendo muito bem a parte eletrificada. É lógico, nós temos quando a gente fala de um carro 100% elétrico, nós temos alguns pontos que esbarram nessa evolução, que é justamente a evolução também dos pontos de recarga. Então a tendência é que vai se aumentando os eletropostos, automaticamente vai dando mais segurança e mais autonomia para as pessoas comprarem um carro único para a família 100% elétrico. Hoje eu não aconselho, às vezes a pessoa fala, o carro único 100% elétrico não. Nós temos a opção do híbrido, aí você vai para o híbrido, você tem os melhores mundos. Você usa elétrico na cidade e tem a segurança do carro a combustão. Porque eu já falei pro meu marido que eu quero um Hora pra mim, um Hora GT, que é o carro da mãe. Nossa, é maravilhoso. E pode ser esse aqui. Na verdade, eu tô em dúvida, até falei pra Andressa, entre o H9 e esse aqui. Ou também tem o Aval... GT. Porque o H9 a gente ainda não andou, vai vir ainda pra gente. Vai vir. Mas o Aval GT, gente, que a gente já gravou. Maravilhoso. Mas esse aqui é a van da mãe, né? A van de luxo, né? Que é um espação, né? Esse é o nosso termo, espaço enorme para a família inteira viajar. E a GWM trouxe os produtos com esse foco, tá? Ele trouxe o foco de trazer tecnologia, trazer conforto, trazer sustentabilidade, mas sempre pensando na família. Então, se você olha o perfil dos carros da GWM, mesmo que é o Hora, que é o menor carro nosso, ele é feito de dentro para fora. Então, ele vai te trazer muito espaçoso. Eu fiquei abismada quando eu andei lá atrás do Hora, o quanto ele é espaçoso lá atrás. E trouxe depois Raval, trouxe H9, então são carros voltados para essa experiência familiar, essa coisa de que a gente começou a nossa conversa, né? Sim. O que o carro representa para a família? O carro representa
presente, as minhas lembranças de família eram dentro do carro. Não, por isso eu tô falando, esse cooler aqui é o coolerzinho que a gente levava no pé da mãe, aqui na frente. Você vê isso? No pé da mãe, Com gelo, com gelos, lanchinho, suquinho, porque assim, né? Eu tô um pouquinho maior, mas aqui a mãe é aqui, assim, ó. Isso não, normal. Não, biscoito, tá, come. Isso aqui não dá pra ele, não, vamos dar isso aqui. E hoje, né, eu brinco com o pessoal mais velho, assim, pessoal, na época nós andávamos no porta-mala, hoje voltamos a andar no porta-mala, só que agora com segurança, né? Antigamente sentado dentro do porta-mala, molecada, né? Sem cinto, sem nada, verdade, hoje você tem... Pior que era verdade. Você vê como meus avós, meus tios falam, como que a gente ia pra praia de Fusca, o pai, a mãe, as 3 crianças... E as malas? As malas, levava cadeira, levava guarda-sol. Isso quando não ia um amiguinho junto, né? Isso quando não ia um amiguinho junto. Então assim, o carro ele acho que ele linka com toda essa experiência de família, com essa coisa de pai, mãe, filhos, as lembranças de viagem, as lembranças do dia a dia. Eu brinco muito, eu levo o Telzinho todo dia pro colégio e nós vamos nos divertindo dentro do carro. Então, falando sobre momento, cores, né? falando sobre não sei o que. Hoje ele falou, pai, nossa, o carro ficou pra fora, eu esqueci de colocar na garagem. E eles gostam já muito de carro igual você? Muito. Já, graças a Deus, puxaram. Delícia. O Ian tá aqui na minha orelha querendo aprender a dirigir, 15 anos. Então são fases também diferentes. Mas eu aprendi a dirigir com Sim, 12. nós tínhamos... Não, mas vamos arranjar um Fusca, ele tem que aprender a dirigir. Não, tem que aprender manual. Falei, aprender de carro elétrico é muito fácil. Vamos pegar o Fusca, vamos levar ele lá nas chácaras. Vai Aí a gente embreagem. tem chácara lá e eu aprendi a dirigir na estrada de chão. E eu aprendi a dirigir com 12 anos, porque a gente morava como se fosse um E era uma sítio, necessidade, né? Meu pai falava assim, você tem que aprender a dirigir, se passar mal alguém, você tem que levar. É isso daí. Com 12 anos. Você vê como o carro faz parte da nossa vida? Nossa, muito. Faz parte do dia a dia, de Se rotina. eu te contar, com 17 anos eu jogava basquete, meu pai viajava muito, e ficava uma semana fora. E minha mãe tinha minha irmã mais nova. Com 17 anos eu ia sozinha de carro pra escola, o pai deixava. Eu tenho umas histórias. Desse nível. Se meu filho escutar aqui, ele fica. Eu também, 15 anos ia pra escola de carro. Meu pai vai, mas se ele escutar, ele vai falar, por que você não deixa então? Hoje o mundo é outros tempos. Volume, os carros andavam menos risco, muito menos carro na rua, menos moto, enfim, nós tínhamos outra experiência. Paulo, e me fala assim, na rotina assim de vocês, do dia a dia, eu sei que sua esposa recente agora voltou. Legal, aí ó, aí eu trouxe meus pais pra cá, né, agora estão 3 anos no Brasil, aí eles eram de São Paulo. Eles estão aqui em Maringá? Então, eu tô em Londrina. Londrina. Mas morando em Londrina? Morando em Londrina. Aí chegaram agora, também vieram, porque eu vou viajar e a minha esposa entra em cirurgia agora à tarde e eles vieram ficar com as crianças. Ai, que arraso! Que delícia! Já vão ficar com a avó e com o vô, já pegaram um monte Nossa, daí os meninos piram, né? Só abuso, é bala pra lá, é não sei o que, é igual sorvete, não sei o que. Os meninos piram, né? Na casa da minha avó tem uma gaveta, ela fala, é a gaveta das crianças. É bolacha recheada, é bala e pirulito, é chocolate, é salgadinho. As crianças chegam e vai direto lá. E tá certo, eu vou ser avô, daqui a pouco eu vou fazer a mesma coisa, vou judiar do mesmo jeito. Curtir, aproveitar, meu né? Deixa a educação, quem tem que dar educação meus filhos. Meu pai fala isso, eu fico brava. Eu falei, pô pai, não, pode deixar, ele estraga. Meu pai falou a mesma coisa. Meu papel é estragar. Ele falou, já dei educação pra vocês, agora se vira. Depois eu falo, teu papel é estragar, então vamos viajar junto, eu vou curtir minhas férias, você fica com ele. Você fica estragando aí, ó. Não, eu não ligo não, cuidando dos meus filhos. Eles ficam, viu? Tô nem aí, quer ficar até madrugada, por exemplo, a gente ganhou um Vale Night essa semana, eu e o Gustavo, quiser ficar até madrugada com ela lá, pô, fica, volta amanhã, não tem problema. Não tem problema não. Agora eu já desmamei, eu posso deixar os dois pra dormir na casa da avó, É isso aí. Vai, Desse, volta com a mesma pergunta. Vamos voltar. Paulo, eu sei que recentemente sua esposa voltou a trabalhar, e como que foi essa adaptação da nova rotina pra você, com as crianças, com ela trabalhando, como que foi isso pra você, e como que vocês chegaram nessa decisão? Eu acho que esse é outro momento de amadurecimento do casal. Porque aí já estamos numa rotina dela como mãe, cuidando já, e a gente também acaba acostumando, se adaptando à vida do dia a dia, estar tranquilo que as crianças estão assistidas, meus filhos estão na escola. Você já se vira sozinho alguma coisa? Você sim, mas não me preocupo com o âmbito familiar em termos dentro de casa. Quando ela optou rotina, quando ela falou, vou voltar, e tá na hora de eu voltar, fui mais uma vez em conjunto. Amor, eu acho que agora é o momento de você voltar sim. Volta pra sua área, você tá recebendo uma proposta. E aí é mais um momento de maturidade também do pai. Que aí voltamos a ter na fase 3. Que aí agora eu tenho algumas responsabilidades. E eu acho que como eles também você tem 2 meninos, eu acho que agora é uma mega responsabilidade. Eu tenho principalmente por causa da idade. Eu tenho um de 15 e um de 7. Dizem que tem uma idade ali mais ou menos até desenvolvimento
psicológico, mental da criança, Que é principalmente. importante o pai tá Muito. Depois do 7 ele já começa agora. referência, ele começa a virar referência. E tem sido tem sido para mim como pai mais um momento, desafio, mas eu falo dentro de todos os momentos que nós tivemos, eu acho que está sendo mais prazeroso. A maturidade me deixou mais claro do que realmente é importante em nossas vidas, né? Então agora o mais importante para nós, é o momento da minha esposa. Sim. Dela se realocar, dela se posicionar, dela estar de volta na ativa. Legal. Meus filhos foram conversa, porque muito também é legal. adaptação de pai, do desmame dos filhos Aham. com a mãe. Mas isso gerou o meu mais velho hoje. Ele cozinha, ele se vira. Ai, que arraso. Com 15 anos ele lava a louça, ele passa o aspirador, ele cuida do irmão em alguns momentos. Vai ser excelente pai. Vai ser um excelente. Então a gente percebe que esse momento está sendo muito prazeroso. Eu me aproximei cada vez mais, sempre fui muito ativo com meus filhos, mas hoje eu levo para a escola, eu busco no colégio. É aquele momento de É qualidade. um momento né? mais, exatamente, é um momento mais qualidade. Hoje as referências eu percebo que eles se aproximaram nesses 2 anos agora. E querendo ou não, dela. com muita tecnologia, com muita inovação, E ele tem que ficar atento, né? Tem total, mas eles se aproximaram mais do pai. Legal. Então hoje a mãe deixou, e pelo amor de Deus, meninas, não Sim. é isso, mas é um amadurecimento. A mãe deixou de sim. ser a prioridade também deles. E pra ela também é uma nova fase, né? E tem que Excelente. ter isso também. E ok, Eu acho que tem mãe que não desapega, mas tem que desapegar tem que sim, porque ainda mais desapegar, meninos. Tem que desapegar. Mas sabe que uma vez quando eu fiquei grávida da Sofia, falaram pra mim assim, quando você é mãe de menino, você tem que aprender a compartilhar. Quando você é mãe de menino, você tem que aprender a desapegar. E eu já tô... E é bem isso. Porque a Eu criança já tô sofrendo, daqui a pouco eu vou ter que desapegar do meu filho, porque eu vou ter nora, entendeu? E ele não vai ser... Vai ter o filho ali, a Vai família ter a dele, família entendeu? dele. O meu filho... E ele vai sair de casa. O meu Ele filho vai sair tem de casa. 7 anos e ele fala, mãe, eu quero ser pai. Eu quero Ai, que ter uma lindinho. esposa. Ele fala. Isso é referência eu acho, familiar. eu acho isso tão bonito. E difícil, né? E é difícil. Aí a gente fica, ai meu Deus. Eu ia estar nessa fase também de namoradinha, de festa. Nossa. Você vai passar a festa de 15 Não, anos. eu não durmo porque eu tenho 2 pequenos. Você tá começando a não dormir. Comecei a levar pra baladinha. E aí começou a não dormir na madrugada porque Bota. tem que buscar à tarde. Mas tem coisas que eu sou pai tradicional. Eu busco, eu tá espero. Esse negócio, pai, eu vou voltar com o amigo. Não vai. O irmão do amigo meu tem carro, vai. Não vai. Arrasou. Vai, 2 horas da manhã eu te assim. levo. Relaxa, Eu filho. não, vou Papai pedir- te acorda, aqui te busca. Então é a maturidade. E agora a gente vive num Não momento tem problema diferente. não, eu acordo à madrugada e te busco. E vocês também vão passar por isso, Sim. eu tenho certeza disso, espero mesmo, porque é um momento diferente, é mais um aprendizado de pai, mãe, casal. Eu tô muito Legal. mais próximo com minha esposa, desde o nascimento do primeiro, eu vejo que nunca tive tão próximo dela como nós estamos agora. Ai, Então é uma montanha russa, então, É uma no final montanha das russa, contas. é recado, Vai e basicamente. volta, né? É cítrico, você vai e volta. Eu tô nesse momento agora, voltamos a falar de trabalho, voltamos a fazer planos juntos de casal, voltamos a pensar no nosso futuro como casal, não só como pai e mãe. Então, por Legal. quê? Porque ela também Então, desmamou a gente, cabeça dela um Dica pouco. aí, se São qualquer fases, perrengue que né? você esteja passando no seu relacionamento, respira fundo, peça ajuda, mas assim, ó aqui contando um relato. Porque, vamos lá, o mais fácil é mudar, não é? O mais Sim. fácil é abrir mão, falar não vai dar certo. O mais fácil é você falar, não, o mais difícil é isso. E Paulo, o nosso lema aqui na Mandica é que a maternidade não precisa ser uma jornada solitária. Não. Você, na paternidade, se sentiu muito sozinho? Ou você teve amigos para compartilhar, para conversar sobre isso? Porque a gente sabe que os homens não são muito assim, né? De conversar. De falar sobre os sentimentos e trocar experiências emocionais, né? Fala Sim. muito mais de trabalho, Sim. coisas práticas. Como que foi isso para você? Foi por isso que eu falo, ele é pesado. Em alguns momentos é pesado e o homem sente. Apesar de nós culturalmente nós temos essa cultura de nós sermos não chorar, não se abrir. Isso faz com que cada vez mais as pessoas se guardem e se fechem. Eu converso muito com amigos, muito sobre isso. Eu falo, é momento, vai passar. Alguns vêm, Paulinho, puta, tá difícil. Então eu tento explicar que isso é uma fase. Não é uma fase curta, mas ela é uma fase que vai passar. E Sim. que ela é importante. Que nesse momento, mesmo com a solidão, mesmo com aquilo que eu comentei logo no começo, a gente trocou. De repente, o amor da sua vida tá amando outra pessoa. Entendeu? Esse foi o recado do dia e a maior sacada. E ó, a gente quer
te dar um presente. Ah, que legal. Da nossa parceira Aura. Eles fazem identidade olfativa e esse daqui é o cheiro da mandíbula. Ah, que legal. Leva pra Fabiana. Com lá em certeza. casa. Tem uma questão de um cheiro de abraço, mais um café, que é a nossa comunidade, a Mãe Indica, ela se originou para encontros de café, daí a gente tomaram uma coca, pode ser uma coquinha. Mas você sabe, ontem nós fizemos algumas gravações, eu tenho um estúdio em casa, e uma das nossas parceiras, a Renata, que você chegou a conhecer, levou 2 Coca-Cola de vidro. Olha, clássica, né? E pão de queijo. Aí a gente ficou lá, pão de queijo e Coca-Cola. Então, é só de estar unindo, estar junto, com né? certeza. Então, novamente, muito obrigada. Eu quero que antes de a gente encerrar, gente, esse episódio ele foi muito especial em vários detalhes, principalmente de começar a trazer mais esse assunto sobre a paternidade e esse legado, o posicionamento do pai. Eu acho que você trouxe muitas sacadas aqui, até pra mim hoje, como esposa também, na fase que eu tô. Então tudo é ciclo e às vezes essa fase, né, que você falou, não é curta. Então tem que ter paciência, perseverança, que temos muito que ainda para entregar e muita coisa para fazer para os nossos filhos. Temos o legado também, não só como você como pai, mas temos um legado que o que você também está fazendo aqui no Paraná e no Brasil e no mundo é uma questão de inovação, né? Com a GWM, com os carros elétricos, com tudo isso é excepcional. Eu queria que só você falasse pra gente que uma coisa que você acha que você inovou muito, você fala que gosta de inovação, pra gente, antes da gente encerrar, que aqui na GWM as pessoas não têm test drive, né? Não, experiência. É uma experiência drive, de ter uma experiência. De onde você tirou essa sacada? Família, do meu dia a dia, do que eu vivo. Volto a falar, os nossos clientes são consumidores, são pais de família, são pessoas que estão aqui desse lado. E quando nós começamos a trabalhar com uma marca nova, com todas as dificuldades, eu falei, nós precisamos reviver isso. A decisão de compra do carro não está só com o pai e com a mãe. Tem o envolvimento total da família. Sim. E aí nós começamos a criar esse trabalho de emprestar os carros, o Experience, que é fazer os clientes passarem uma experiência de um final de semana, de um dia, sozinhos com o carro, para conhecer o carro e ter esse momento de pertencimento. Legal. Isso é totalmente inovador no automobilístico, né? Sim. Que sacada. Porque normalmente as pessoas vão até a concessionária, dão uma voltinha no test drive no quarteirão, mas a gente entende que o carro é muito mais do que uma voltinha. O carro é isso, é momento. Como nós estamos tendo aqui, um bate-papo, um momento. Finalizamos mais um episódio. Delícia. Que delícia. E que episódio, eu acho que muito necessário dentro de todas as nossas conversas. Muito importante a gente ouvir o lado deles também, né? Do pai, o que é importante pra eles. E eu gostei muito do que ele falou, de que ele também se sentia sozinho, né? Então a gente também se sente sozinho, eles se sentem sozinhos. E muitas vezes a gente, como casal, não conversa. Aí às vezes a gente só tem aquele olhar da mãe, que realmente já é pesado, e esquece de olhar do lado do pai, que muitas vezes não consegue. Cara, foi forte o que ele falou. Até ele falou assim. E não é que ele falou, perdeu pra a criança, a esposa, a parceira dele de vida pra criança, porque ela realmente precisa estar ali. Mas ele realmente também tá. O luto. Ele também tem o luto dele. De deixar de ser só o marido. Ele também tem o porpério dele. De deixar de ser só o marido, o profissional, e passar a ser pai, a exercer um novo papel. Isso é muito importante. E as pessoas não falam, sabe? Não reconhece, né? Eu mesma não tinha prestado atenção até ele falar agora, assim. Sabia aquilo, mas a gente às vezes não tem a visão, porque a gente não passa. Mas também eles não falam, mas não falam, né? Igual o Paulo falou, não falam pra gente, porque a gente também já tá lidando com muita coisa. E eles não querem trazer mais preocupações pra gente. E de fato a gente tem que ser o pilar da casa também, às vezes respirar fundo. Até falo, no meu porpério, eu achava engraçado, que além de estar no porpério, lidando com 2 crianças, pós-cirúrgico, que foi cesárea, eu ainda tinha que ter inteligência emocional pra lidar com o marido. Sim. Deus tem uma mulher virtuosa na Bíblia, que eu tô aprendendo também um pouco sobre isso. Mas a gente tem que ser a mulher virtuosa de fato. Tudo sobre a mulher? A mulher, gente, ela edifica o lar. É isso aí mesmo. Aceita que dói menos, não vem discutir não, haters, feminismo, vai lá longe, passa longe daqui, por favor, obrigada. Mas de fato nós somos a inteligência emocional da casa. E assim, temos que continuar sendo. Quando eu tive o primeiro filho, foi difícil e tal. Mas quando eu descobri a gravidez, a segunda gestação, meu marido ele ficou assim, meu Deus, tipo, agora são 2 crianças, né? Agora
eu vou precisar me doar mais. O negócio tá doido. Não, Tá e assumir mais responsabilidade. Porque são 2 adultos e 2 crianças, né? Então cada adulto tem que cuidar de uma criança. Dividir, né? Cada um fazer a sua parte, dividir as tarefas. É engraçado que uma vez você comentou, o meu marido não joga videogame, mas uma vez você comentou que às vezes eu tava lá deitada no colo aqui assim, a Isis dormindo, o Ivan dormindo do lado e ele aqui jogando aqui no videogame. Tipo assim, tá sendo pai do jeito dele, a criança capotada no peito dele e ele aqui jogando videogame com as mãos grudada com a criança. Tá sendo pai da maneira dele, tá tudo certo. Cada um tem o seu espaço. Mas acho que é isso. Não esqueçam de comentar, compartilhar, envia pros amigos. Se inscreva no canal. Estamos começando a encerrar os episódios da nossa final da primeira temporada. Esse foi o nosso 7º episódio. E foi muito gostoso, tema maravilhoso. Manda aqui depois nos comentários que tema que você gostaria que a gente falasse, que tivesse aqui, que tipo de conversa, que tipo de convidado. O que vocês querem ouvir? O que vocês querem ouvir? Aqui no nosso carro, no nosso aconchego, no nosso refúgio. Pra gente conversar, que eu acho que seria importante. E tá sendo muito prazeroso tá fazendo essa temporada com vocês e com você. Ai, gente. Minha co-host, minha sócia, tá sendo maravilhoso. Ter todos os nossos parceiros juntos, todo mundo, tá sendo uma construção linda, porque não é sobre nós. Não. É sobre a maternidade, sobre a paternidade que a gente falou hoje, sobre o que nós podemos levar pro mundo, mas a nossa rotina também é intensa, a gente faz muitas coisas, a gente é mãe, dona de casa, esposa, e a gente tá sempre, cada engrenagem, como diz a Nath, não são pratinhos, mas cada engrenagem roda de um jeito e a gente faz pra vocês. Então acho que é isso. Tamo junto. Muito obrigada. Até o próximo episódio. E a maternidade não precisa ser em silêncio. Estamos a bordo com vocês. Eu falei assim, um beijo da mãe. Beijo. Só pra quem tem referências. E assim chegamos ao fim de mais um trajeto, mãe. Lembre-se, o que você sentiu, o que você viveu, não é só seu. Você não está sozinha na boleia dessa vida. O Mães a Bordo é seu ponto de apoio. E a nossa comunidade A Mãe Indica é o seu destino de acolhimento. Venha pra perto. Acesse amãeindica.com.br ou siga a gente no Instagram, @amãeindicabr e @podcast.ame. Porque a maternidade não precisa ser em silêncio. Estamos a bordo com você.